Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai para a nossa quinta aula, tá? De Técnicas e Procedimentos 2, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da cialografia, tá? A cialografia ela é um exame contrastado que é feito nas glândulas salivares, tá? Não são todos os locais que fazem esse tipo de exame, tá? Geralmente você não vai fazer isso trabalhando na emergência de um hospital, nada disso. Isso é um exame, né, que requer, né, um agendamento, né? Tem que ter um médico à disposição para aplicar o contraste, porque quem aplica esse contraste é um médico, né? Não somos nós, a gente só faz mesmo as imagens. Então, precisa de uma equipe preparada e treinada para fazer esse tipo de exame. Não depende só do técnico em radiologia, tá? Assim como os outros exames contrastados que a gente vai ver depois ao longo das aulas, tá? Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho, né? Qual que é a função, para que serve esse exame, para que se faz esse exame? Né? Esse exame ele é realizado, né, com o objetivo de estudar as glândulas salivares e os ductos, né? Os ductos dessas glândulas. Então, o médico vai aplicar o contraste e vai verificar, né, se essas glândulas elas estão, né, com alguma obstrução, de repente algum cálculo obstruindo a passagem, um tumor. Tem várias indicações desses exames, a gente vai ver depois, mais pra frente, tá? Mas basicamente o objetivo é você fazer um exame contrastado das glândulas salivares e dos ductos, né, que vão conduzir a saliva até a cavidade oral, tá? Então geralmente é para demonstrar alguma doença, algum processo patológico. Então aqui eu tem duas imagens, né, de uma cialografia. Então, estão vendo aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, né, o ducto principal aqui, ó, né, da glândula salivar. Então, aqui no caso são as parótidas, né, se a gente consegue visualizar direitinho, ó, tá vendo? Os ductos a gente consegue visualizar, né, então aplicando o contraste nesse ducto é possível visualizar direitinho e verificar se tem alguma anormalidade, alguma obstrução, a presença de algum cálculo, tá? Então o objetivo desse exame é justamente esse. Vamos falar um pouquinho só para a gente entender a localização dessas glândulas, né? Porque pra gente, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber onde é que estão essas glândulas para na hora de posicionar o exame, né, a gente conseguir fazer o exame sabendo onde é que estão localizadas essas glândulas. Então, basicamente, para que serve a glândula salivar? As glândulas salivares, elas auxiliam no processo de digestão. Então, elas são órgãos que a gente chama de órgãos acessórios, né? Elas produzem enzimas, secretam enzimas que vão iniciar o processo de digestão na cavidade oral, tá? Então, tem várias enzimas digestivas, né, que são liberadas pela saliva, tá? Então, a saliva, ela vai ser encontrada na cavidade oral, né, e ela é produzida pelas glândulas salivares. Então, essas glândulas, elas estão localizadas de modo adjacente, né? Elas complementam a cavidade oral, né? Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos as parótidas que ficam aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem a orelha, ó, ela fica bem na frente da orelha, né? São as parótidas, são as maiores glândulas salivares que a gente tem, né? Aí aqui a gente tem a cavidade oral, ó, a musculatura da língua, tá? A glândula submaxilar, né, também pode ser chamada de submandibular, é a mesma coisa, tá? E aqui a sublingual, né? Então, no próprio nome já está dizendo, sub é embaixo, né? Então, tem aqui a sublingual que fica embaixo da língua e a submaxilar que fica embaixo da maxila, tá? Então aqui, ó, as glândulas parótidas. As parótidas, elas são as maiores glândulas salivares. Então são essas glândulas que ficam aqui, ó, próximo na parte anterior aqui da orelha, tá vendo? A gente tem o conduto auricular aqui, né? Elas ficam localizadas mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá? Então é a glândula parótida. Elas existem de ambos os lados, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Então eu tenho dos dois lados, tá? E uma coisa que é interessante nelas é que elas têm um ducto principal, tá, chamado ducto de Stenon, tá? Esse ducto é o que vai conduzir
as enzimas, né, a saliva produzida aqui na parótida para a cavidade oral. Então ela tem uma pequena abertura por onde a saliva é liberada dentro da cavidade oral, né? E esse ducto que traz a saliva da parótida até a cavidade oral, ele chama ducto de Stenum, né? Então quando o médico vai fazer o contraste, é dentro desse ducto que ele aplica o contraste, quando ele quer estudar a parótida, né? Então ele vai vir aplicar o contraste aqui dentro desse ducto, né? E nós vamos fazer as imagens para ele verificar qual é a patologia que está aqui, né, nessa glândula, tá? Aqui nós temos a glândula sublingual, né? A glândula sublingual é aquela que fica embaixo da língua, né? A glândula sublingual, ela tem vários ductos, em torno de 12 ductos que vão liberar saliva para dentro da cavidade oral, tá? Nós temos a glândula submandibular, né, que fica embaixo da mandíbula, e ela tem um ducto principal também, tá, chamado ducto de Varton. Esse ducto também vai conduzir a saliva, né, até a cavidade oral. Ele é um ducto que vai sair logo embaixo da língua, tá? Então são essas as 3 glândulas principais aqui, né, sendo a parótida a maior, tá? As submaxilares aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa que eu já falei lá na imagem anterior, só vou repetir. Então, submaxilar ou submandibular, eu posso usar os dois nomes para a mesma glândula, tá? Porque ela justamente está embaixo das mandíbulas aqui, tá? Então, essa glândula, ela tem um ducto principal chamado ducto de Varton, tá? Esse ducto, ele vai conduzir a saliva até a cavidade oral, tá? Então, nós temos também, né, a segunda maior glândula salivar é essa. Então, primeiro é a parótida, depois são as submandibulares, tá? E a sublingual é a menor glândula, ela fica embaixo da língua, né? Fica na parte que a gente chama de assoalho da boca, é logo abaixo da língua, né? Então, essa glândula, ela tem mais ou menos 12 ductos que vão conduzir essa saliva até a cavidade oral, né? Chamado de ductos de Rivinus, tá? Esses ductos de Rivinus, eles transportam a saliva até a cavidade oral, tá? Um detalhe, a gente não faz, né, exame contrastado da sublingual, tá? Justamente por quê? Porque essa glândula, ela não tem um sistema único de condução de saliva, como no caso da submandibular e das parótidas, né? Ela tem vários pequenos ductos, são ductos menores, mas são 12 ductos, então não tem como você fazer uma injeção de contraste para pegar esses 12 ductos, né? Então só é feito o exame, né, de cialografia, exame contrastado, nas parótidas e nas submandibulares. Na sublingual não se faz esse exame, tá? Isso é uma coisa importante. Então aqui a gente tem o conjunto de todas elas. Então a parótida, né, tá localizada aqui com o ducto, né, que é chamado de ducto de Stenum, ó, né? Aí tem a musculatura aqui, né, da lateral, que permite a abertura, um dos músculos que auxiliam na abertura e fechamento, né, da mandíbula. Aí embaixo nós temos a sublingual aqui, ó, com os 12 ductos aqui de Rivinus, que vão conduzir a saliva da sublingual até a cavidade oral. E aqui nós temos a submandibular, né, que tem o ducto aqui, ó, de Varton. Esse ducto também é um ducto, né, mais calibroso, e ele permite a condução da saliva até a cavidade oral. Então, lembrando, só faz cialografia, né, na parótida através do ducto de Stenum e na submandibular através do ducto de Varton, tá? Na sublingual eu não faço exame contrastado, eu não faço cialografia. Isso é importante. Para que serve esse exame? Qual que é o objetivo de uma cialografia, tá? Estudo de cialolitíases, né? O que são litíases? São cálculos, né? São pequenas pedras que se formam dentro desses ductos e muitas vezes impedem a passagem da saliva. A pessoa começa a ficar com boca seca, às vezes inflama a glândula porque não consegue conduzir essa saliva para a cavidade oral, né? Então é uma das formas de diagnosticar esses cálculos é através da cialografia, tá? Outro caso, né, no estreitamento, que a gente chama de estenose, né? Tudo que é estenose é estreitamento. Então pode haver um estreitamento desse ducto,
né? E a condução da saliva para a cavidade oral fica prejudicada. Então também, né, no caso de estenose, a cialografia ela consegue dar um bom diagnóstico. Em caso de tumores também dessas glândulas, também é possível fazer estudo de tumores, né, através da cialografia, né. Cialectasia, né, a dilatação desses ductos. Então é o contrário de estenose. Estenose é o estreitamento e cialactasia seria a dilatação. Então quer dizer, quando esses ductos estão muito dilatados por algum motivo também, isso prejudica o funcionamento da glândula, tá? A cialodenite, né, que são alterações inflamatórias. Toda vez que terminar com it aqui, já se liga logo que é algum tipo de inflamação, tá? Então a cialodenite, ela é alguma alteração inflamatória, algum processo inflamatório da glândula. Também se consegue detectar algum nódulo, alguma massa, né, alguma coisa alterada na glândula, você também consegue diagnosticar com esse exame contrastado. Fístulas, né? No caso de fístulas também você consegue diagnosticar, né? E se a pessoa não estiver secretando saliva, a pessoa começa a perceber que a boca está seca, seca, seca e não tem secreção de saliva, né? Então o médico vai verificar. Muitas vezes essa falta de secreção de saliva pode ser a obstrução de um desses ductos por conta de um cálculo, né? Então o médico fazendo esse exame ele vai verificar o que está acontecendo, né? Qual é a patologia que está causando essa ausência de secreção de saliva, tá? Esse exame tem duas contraindicações principais, tá? No caso de cialodenite aguda ou grave, né? Quando a pessoa tem uma inflamação muito grave, né? Nessas glândulas não é indicado fazer esse exame, porque esse contraste ele pode piorar a situação da inflamação, tá? E se a pessoa tiver alergia a contraste, né, iodado, porque esse exame é feito utilizando-se de contraste iodado. Então, se a pessoa tiver alergia a contraste iodado, ela também, né, vai ter que ou fazer um preparo antes, ou vai ter que conversar com o médico para ver, né, o que o médico vai liberar para ela fazer, tá? O preparo do paciente, né, basicamente você vai remover tudo que o paciente tiver que possa ser removido da cavidade oral. Se ele estiver usando dentadura, tem que tirar. Se ele estiver usando aparelho ortodôntico removível, tem que tirar. Se for fixo, ok, não tem como tirar, vai ter que deixar. Mas tudo que for móvel, que puder ser retirado, né, tem que retirar, tá? Brinco, né, cordão, tudo que tiver nessa região, né, do pescoço, da orelha, tudo isso é recomendável tirar. Piercing na língua também é recomendável tirar. Então, qualquer objeto radiopaco que for aparecer na imagem nessa região tem que tirar, tá? Então, qualquer item radiopaco, né? E o paciente, geralmente, a gente orienta para não fumar e nem mascar chiclete no dia do exame, justamente para não provocar uma hipersalivação, né? Isso pode prejudicar o exame, tá? Então, também se recomenda a não fumar e nem mascar chiclete no dia do exame. Então, o que se utiliza além do aparelho de raio-x, né? Você pode usar tanto um aparelho de raio-x convencional, né, esse que a gente faz o exame na sala, ou você pode também usar um equipamento de fluoroscopia também, para fazer esse exame, tá? Pode usar os dois tipos de equipamento, ou um aparelho de fluoroscopia, que é aquele que vai produzir o exame em tempo real, que o médico vê direto na tela lá do monitor, ou você pode fazer também as incidências na sala de raio-x, né? Na sala de raio-x convencional, né? Então se utiliza uma seringa de 3 ml, que é o que vai ser utilizada para você colocar o contraste dentro de você, não, no caso médico, tá, gente? Quem faz essa aplicação de contraste não somos nós, tá? Quem faz isso tudo, esse procedimento todo aqui é o médico, a gente só faz as imagens, só posiciona o paciente para fazer as imagens, só isso, tá? Então se utiliza scalps, borboletas, né, que são próprios para esse tipo de aplicação desse contraste. Então o médico vai localizar o orifício do ducto, vai colocar esse scalp ali dentro do orifício e vai injetar o contraste usando essa seringa, né? Se usa um anestésico local para não incomodar tanto, né, o paciente. O contraste usado é o iodo, o hidrossolúvel, que é aquele que é solúvel em água, geralmente de 1 a 2 ml que se usa, né? Ou até o paciente começar a sentir algum incômodo. O médico vai injetando contraste, se o paciente se sentir incomodado, ele para, tá? Mas geralmente é 1 a 2 ml que se usa de contraste.
utiliza-se, né, uma fatia ou um suco de limão para justamente auxiliar na liberação da saliva e auxiliar na dilatação desse ducto, porque aí fica mais fácil do médico, né, localizar esse ducto, né, e fazer o acesso por esse ducto utilizando esse scalp borboleta. E aí utiliza também um marcador metálico, tá? Como é que é a sequência desse exame? Então, primeira coisa, se você estiver fazendo, né, ou na sala de fluoroscopia ou na sala de raio-x, vai colocar o paciente deitado, né, em decúbito dorsal, né? Vai pedir para ele tirar todas as próteses dentárias, auditiva, brinco, corrente, óculos, qualquer coisa metálica que esteja no pescoço ou na cabeça tem que ser retirado. Tudo que for removível, tá? Vai fazer um exame primeiro, né, uma radiografia simples, né, de um perfil obliquado. Então, quer dizer, você não vai fazer um perfil perfeito, você vai obliquar um pouquinho o perfil, justamente para ter uma desassociação e se conseguir visualizar, né, se tem algum cálculo, né, aparecendo na imagem. Porque às vezes, pessoal, o cálculo é tão grande, né, ele é tão denso que você nem precisa do contraste para localizar. Às vezes, fazendo o exame, você já consegue ver o cálculo na glândula salivar, entendeu? Então, esse primeiro exame que se faz sem aplicar o contraste. Então, o médico, você vai fazer o exame, o médico vai lá olhar se tem alguma coisa, entendeu? Depois que fez essa primeira imagem, aí sim o médico vai começar a injetar o contraste na glândula salivar do paciente, né? Então aí o médico vai fazer o seguinte, vai pingar limão na boca do paciente para provocar a dilatação do ósteo. O ósteo é a abertura do ducto, tá? Então, para provocar a dilatação do ósteo e vai facilitar ele inserir a borboletinha ali dentro, né? Funcionar ali aquela região para conseguir começar a injetar o contraste, né? Depois que ele pegar o ducto, né? Ele cateterizar o ducto, né? Ele vai começar a injetar o meio de contraste, bem devagar, porque é uma região sensível, né? Então o médico vai começar a injetar de 1 a 2 ml ou até o paciente sentir algum desconforto, porque às vezes o ducto está obstruído e o paciente sente algum desconforto, sente um incômodo, né? Aí o médico para, aí ele vai falar para você fazer os exames. Depois que ele começou a injetar o contraste, né? Se ele conseguir injetar 1 ou 2 ml ou o paciente sentiu algum desconforto, ele vai parar e vai pedir para você fazer o exame. Aí você vai realizar as radiografias, né, para avaliação das glândulas, né, maiores. Que glândulas são essas? São as parótidas e as submandibulares. Lembrando que as sublinguais a gente não faz cialografia delas, tá? Depois que você fizer todas as incidências, o médico vai retirar o catéter e o exame vai dar por terminado. Geralmente, para esse tipo de imagem, a gente usa o filme 18x24, mas você pode usar um filme menor também, tá? Você pode usar, vai depender do que você tiver à disposição, mas o padrão para esse tamanho é 18x24. Pode usar o 13 também, 13x18 também, mas geralmente se usa o 18x24. Né? Algumas observações, ó. O médico, quando ele estiver fazendo a injeção do contraste, ele nunca pode forçar a entrada do catéter, né? Então ele tem que ir ali com calma, com cautela, né? Porque é uma região muito frágil, porque se ele for ali, né, de qualquer jeito, for forçar a entrada, ele vai machucar a região e aí não vai conseguir fazer o exame, tá? Utiliza o limão para que o paciente chupe antes do exame para melhorar a visualização do orifício do canal salivar. Então, antes do exame, você vai dar um pedacinho de limão, o paciente vai botar na boca, vai chupar aquele limão e vai começar a salivar. A glândula vai começar a liberar saliva. Quando ela começa a liberar saliva, o ósteo dela se dilata para facilitar a saída dessa saliva. É nesse momento que o médico consegue, né, cateterizar, né, pegar esse acesso do ducto, tá? Depois do exame é usado para eliminação do contraste. Por quê? Pelo mesmo motivo. O médico vai, no início, ele vai cateterizar e vai começar a injetar o contraste, né? Depois que acabou o exame, quando o paciente chupa limão de novo, o que vai acontecer? Vai estimular a glândula salivar a começar a produzir mais saliva. E aí ela vai lavar os ductos, né? Ela vai tirar o contraste de dentro do ducto. Então, o objetivo no final do exame, quando o paciente chupa o limão, é justamente para limpar os ductos de contraste, tá?
quais são as incidências mais utilizadas, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão. Existem médicos que fazem outras incidências também. Isso vai depender muito do médico radiologista ou do médico que estiver conduzindo o exame. A gente vai fazer as incidências que ele pedir na hora. Aqui eu coloquei as que são mais comuns, tá? Então a gente faz um AP, né, tangenciando aqui a borda superior, né, dos dentes da arcada dentária superior. Então é parecido com aquele exame que a gente faz lá de transoral, para fazer exame de coluna, tá? Coluna cervical, para pegar a C1 e a C2. Então reparo. Então o paciente vai estar em decúbito dorsal, você vai colocar o filme 18x24 aqui na parte posterior. Repara que eu posso usar ele fora da mesa, fora da gaveta, tá? Também posso usar dentro, né? Mas se você, como é um exame contrastado, você vai conseguir pegar bem aqui a região. Então, né, você vai fazer aqui a incidência, é um AP, tá? Tangenciando a borda superior dos dentes aqui. Posso fazer perfil, tá? Repara, é um perfil nadador comum, como a gente faz para face, né, para crânio. A diferença é que, olha aqui a colimação. Eu vou colimar na região das glândulas salivares, tá? Então ele vai colimar aqui na região da parótida. Onde é que fica a parótida? A parótida vai ficar aqui nessa região, ó, perto da orelha. Então é nessa região que eu vou fazer a colimação aqui do exame, tá? Então quando a gente faz esse exame, olha aqui, ó, vou pegar, tá vendo? Aqui é o ósteo, né? O médico cateterizou, injetou o contraste. Olha como eu consigo ver todo o canal, né? Todas os ductos aqui, né? E vou conseguindo ver as ramificações desse ducto também. Então, se tiver algum ponto de obstrução, né? O médico vai conseguir visualizar, porque quer dizer que o contraste não vai chegar. Se tiver cálculo, alguma coisa, o contraste não vai chegar naqueles ductos. Então, ele vai conseguir ver, tá? Nas submandibulares, né? Então, eu vou fazer mesma posição, é um perfil nadador, né? Eu vou colimar aqui, ó, e vou colocar o raio entrando abaixo da mandíbula, né? Que é a região onde fica as submandibulares. Submandibulares, o nome já está dizendo, é embaixo da mandíbula. Então, vou colocar o raio abaixo da mandíbula, né? Colimar ali naquela região e fazer o exame. Olha aqui, ó, aqui é o ósteo, né? De saída e aqui é o ducto, tá vendo? Então, você consegue visualizar todo o ducto, tá? A gente também pode usar uma transoral, tá? Uma incidência em transoral também, porque quando a gente faz em transoral e o exame é contrastado, o médico consegue visualizar aqui, ó, a glândula vai aparecer aqui. Nesse caso, né, eu não consegui achar uma imagem mostrando já o exame contrastado das submandibulares, mas você faz uma transoral e vai aparecer nessa região aqui, ó, porque o paciente está com a boca aberta, então, né, as submandibulares elas vão aparecer contrastadas aqui nessa região. Tá? Então, a mesma coisa, é o mesmo tipo de exame como se você estivesse fazendo para visualizar C1 e C2. Ó, C1 está aqui, C2 está aqui, ó, processo odontoide, né? Aqui a gente tem a articulação e as submandibulares iriam aparecer nessa região aqui, tá? Também posso usar essa transoral para visualizar a submandibular, né? Também posso fazer, né, um intraoral. Né? Esse intraoral é parecido, usando aqueles filmes radiográficos que usa para raio-x odontológico, tá vendo? O paciente morde o filme radiográfico e você vai colocar ele, né, na posição de vértice submento, né? Vai colocar ele aqui na posição e vai colocar o raio entrando aqui abaixo do mento, tá? E você vai conseguir visualizar se tiver algum cálculo ali, ó, tá vendo? Isso aqui é um cálculo. Você consegue visualizar e localizar esses cálculos aqui, né? São cálculos ali nos ductos da glândula submandibular, tá? Também é uma opção, né? Tem médico que também pode pedir a incidência de Below, que é aquela incidência que a gente faz para mandíbula, né? Para ver a articulação temporomandibular, para ver a TM, né? Então vai depender muito do médico, gente. É um exame que, assim, geralmente o médico ele já até sabe a posição, você não tem nem muito trabalho. Ele tá ali, ele injeta o contraste, ele já até sabe quais as posições que tem que botar o paciente, então você só tem mesmo que ir lá posicionar a placa e dar o X, né? É bem simples de fazer, não tem muito mistério, tá? O estudo tardio dessa região, ele acontece,
né, depois que o paciente fez todos os exames lá, o médico colocou, né, o contraste, ele pode de repente pedir para fazer, né, um estudo tardio, quer dizer, as imagens tardias elas podem ser solicitadas para visualizar qualquer retenção de contraste no ducto. Então o médico vai querer ver o seguinte: depois que ele deu o limão para o paciente chupar, por exemplo, no final do exame, né, que a glândula eliminou a saliva pelo ducto, ele pode pedir para o técnico fazer algumas imagens para ele ver se ficou retido ainda contraste ali dentro, tá? Porque em algumas patologias é uma característica ficar retido contraste, porque normalmente quando o paciente está tudo normal, tudo desobstruído, no final, se você dá o limão para ele chupar, é tudo limpo, né? Porque vai vir aquele jato de saliva e vai lavar o ducto, ele vai ficar totalmente limpo. Mas se o paciente tiver de repente alguma patologia, pode ser que haja uma retenção desse contraste. Então, às vezes, o médico pede, né, depois para fazer algumas imagens também, né? Então, vai servir para analisar a capacidade funcional de esvaziamento da glândula, né? Esse exame ele tem esse objetivo. Então, o médico consegue avaliar, né, se a glândula está funcionando corretamente, se ela está liberando a saliva corretamente, né? Então, ele avalia isso. Então, pinga-se algumas gotas de limão na boca do paciente e realiza novas incidências após 5 minutos. Então, espera um pouquinho para dar tempo mesmo da saliva a passar por dentro dos ductos e limpar o ducto. Então, depois de 5 minutos, que começa a fazer essas imagens, tá? Tem importância principalmente para avaliação de cialoadenite. O que é cialoadenite? É a inflamação. Então, geralmente, quando o ducto está inflamado, a glândula está inflamada, pode ser que ela demore para esvaziar, né, para limpar esse ducto contrastado. Então, o médico vai perceber isso. Dependendo da velocidade, né, da limpeza que é feita nesse ducto pela saliva, ele vai conseguir detectar se essa inflamação é mais grave, se é mais né, branda. Então, ele consegue fazer essa avaliação pelo estudo dessas imagens após a cialografia. Aqui a gente tem algumas outras posições que também geralmente pode ser usado, tá vendo? O paciente está em AP aqui, ó. Então, baixou a pontinha do queixo, foi colimado aqui na região, né, das glândulas salivares. O perfil nadador, tá vendo, ó? O perfil nadador, né, aqui das parótidas. Então, lembrando que a parótida fica nessa região. Olha aqui, o raio central está em cima da parótida, tá vendo? Então, o raio central, a regra é sempre colocar em cima da estrutura que eu estou radiografando. Se eu estou radiografando parótida, eu tenho que saber que a parótida está aqui na parte anterior do conduto auditivo e é aqui que eu vou botar o raio central, tá? Posso fazer também, ó, um AP com obliquado, tá vendo? É um oblíquo isso aqui, na verdade, né? Não é um AP. Falei bobagem aqui. É um oblíquo. Então, você vai botar o paciente, né, faz o AP e aí você já pode girar ele um pouquinho para a direita e para a esquerda e fazer as oblíquas, oblíquo anterior direito, oblíquo anterior esquerda, tá? E aqui também, ó, um perfil nadador, tá? Só para mostrar esse perfil em outra posição, mas olha aqui, ó, raio central em cima da parótida. Se fosse na submandibular, onde é que entra esse raio? Aqui, ó, né, abaixo da mandíbula, tá? Então, se fosse para fazer da submandibular, eu vou descer, não vou colocar o raio aqui, eu vou descer e colocar o raio aqui abaixo da mandíbula, tá? Aí a gente consegue visualizar dessa forma aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem as parótidas, ó, olha aqui, ó, o conduto, tá vendo? Aqui, ó, é o ducto das parótidas aqui, ó. Dá para visualizar perfeitamente, tá? Aqui eu tenho da submandibular, ó. Isso aqui é o catéter, tá? Aqui é o contraste, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então, o objetivo da cialografia é justamente fazer esse exame contrastado, né, das glândulas salivares, tá? É um exame fácil de fazer, simples de fazer, né? E a gente só vai mesmo fazer a imagem. O médico praticamente ele que vai conduzindo o exame, ele que vai falando, faz na posição tal, faz na posição tal. Então, cada médico tem a sua metodologia. Tanto é que se você pegar outros livros,
desse tipo de exame, você vai ver às vezes ou incidências diferentes dessa que eu coloquei nesse material, tá? Porque o objetivo lá na hora que o médico vai falar, faz tal coisa, faz assim, faz assado, justamente porque ele tá olhando os exames na hora e ele sabe o que tem que ser feito na hora. A gente tem que ter uma noção para a gente conseguir conduzir o exame também, tá? Então, basicamente, gente, é isso. Bem simples, uma coisa bem fácil, né? Provavelmente, dificilmente vocês vão fazer um exame desse, é só mesmo uma clínica especializada que faz esse tipo de exame. Não é todos os lugares, né? Geralmente a pessoa que vai trabalhar com isso, ela vai passar por um treinamento rápido, né? Um dia você já consegue ver tudo direitinho como é que faz esse tipo de exame, é bem simples, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, só me chamar no WhatsApp, tá?